Beleza, hein, meus amigos, tranquilos? Vamos começar o paralelepípedo. Essa figura aqui, né, depende da base dela. Geralmente, nós trabalhamos com a base retangular, para o chamado paralelepípedo retângulo. Pronto, então vamos trabalhar com ele, que é o mais utilizado em prova. Olha só, então a nossa base vai ser um retângulo. Aí a mesma relação, eu vou ter uma figura básica retangular embaixo na base. Do lado de cada dimensão aí, de cada aresta, vamos chamar assim, eu vou subir outro retângulo. Ou um quadrado, a depender de ser. Então eu vou subir uma figura aqui, outra aqui, e outra aqui. Beleza? A nível de desenho, o paralelepípedo retangular ele tem a seguinte característica. Aqui medida A, aqui B, e aqui a minha altura C. Quase legalzinho, né? Deixa eu só melhorar um pouquinho aqui. Mas acabei piorando. Deixa eu fazer aqui de novo aqui. Vai ficar muito. Desculpa, eu sou chato. Então, um retângulo. E aí depois outro retângulo. Fica aqui. Pronto. Melhorou. Então, ó, aqui a medida A aresta da base, aqui a lateral, e C é a nossa altura aí. Então, a área da base é tranquilo de calcular. AB. Será A vezes B. Então tá aí a nossa área da base. A vezes B. Beleza? Tranquilos? Aí ele pode pedir a vocês a área lateral. Aí o bicho já complica um pouquinho. Porque imagine aqui, ó. Vem pra cá. Vamos pegar aqui, ó. Isso daqui, um retângulo, não é isso? Um retângulo. É a base. Quando você joga aqui, o que você vai ter? Você vai ter dois retângulos, onde estão minhas mãos aqui, com essa medida de K que é comum, vezes a altura. Então vamos dizer que aqui é B vezes C, desses dois de cá. Nesses dois da frente aqui, que estão agora na minha mão, aqui vai ser a medida de A vezes quem? A altura. Então por isso que a área lateral, ela será o A, que é esse retângulo de cá, ó, vezes a altura. Como ele vai aparecer no fundo, então é 2AC. O B de cá, tem mais um retângulo aqui, BC, mais 2BC. E aí você pode dizer que a área lateral é 2 vezes AC mais BC. Ainda posso colocar mais em evidência se eu quiser ainda, né? A área lateral é 2C A mais B. Se você quiser colocar ainda mais em evidência.
Beleza aí? Tranquilos? Então, ó, nós temos dois retângulos aqui, BC, esse e esse de cada cantinho, tá vendo? E nós temos esse aqui na frente e esse aqui no fundo. Então tá aí a nossa área lateral. E quem que será a nossa área total? A área total, meus amigos, é o seguinte, é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então por isso que a área total será igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. É por isso que muita gente diz que a área total é 2 vezes AB mais AC mais BC. Então essa é a minha área total. Né? Cada retângulo formado, porque tem o retângulo AB, o retângulo BC e o retângulo AC. Então eu somo essas áreas e multiplico por 2. É uma opção de calcular a história. Beleza? Tranquilos? Aí nós temos, além disso, o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Então, por isso que o volume é A vezes B vezes C. E está aí o meu paralelepípedo na história. Geralmente o pessoal trabalha com a base retangular. Beleza? Só vou colocar para vocês aqui um cuidado especial. Cuidado, viu? Ó, existe a diagonal da base. O que seria a diagonal da base? Poxa, a minha base ela é um retângulo. Aí eu comentei com vocês que a diagonal será a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então fiquem atentos a isso que cai bastante em prova. A diagonal da base é tranquila, que é a diagonal do retângulo. Só que ele pode solicitar a vocês a diagonal do paralelepípedo. E aí você vai dizer o seguinte, poxa, a diagonal será a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza? Então cuidado, se é a diagonal da base ou diagonal do paralelepípedo. Então, por gentileza, dá aquela paradinha especial para copiar, que eu vou precisar apagar aí, que eu vou comentar sobre o cilindro. Beleza? Cilindro. Geralmente nos concursos, o cilindro ele é um cilindro reto, que geralmente é o que mais é trabalhado em prova.
cilindro reto. A base do cilindro é uma circunferência. Então essa é a base do cilindro. Ok? Então o cilindro é o seguinte. É um cilindro, né, um círculo, e você tem uma certa altura. A área da base é tranquila. Aqui a altura H. Porque a área da base será a área do círculo. E como é a área do círculo, π vezes r ao quadrado. Então nós temos essa área aí tranquila para comentarmos na história. Beleza? Tranquilos? Agora, a nossa pergunta é: e a área lateral? E aí que entra um conceito muito importante. É 2πr vezes a altura. Como assim, Bruno? O cilindro, na verdade, ele é um retângulo. Opa, aqui é o ponto. É um retângulo, você tem um retângulo. Quando você liga os pontos de um retângulo assim, vou botar assim, você está formando o quê? Vou botar assim melhor. Fica bonitinho. Um círculo, não é isso? Então, olha o cilindro aqui. Aqui é um cilindro. A área da base vai ser esse círculo aqui que foi formado. A área lateral será a área de quem? Do retângulo. E quem vai ser o retângulo? A altura. E essa medida de cá é quem? É o comprimento da circunferência. Lembra que eu comentei com vocês? É essa linha de cá que eu junto para formar o quê? O cilindro. Então por isso que eu coloquei aqui, ó, 2πr. 2πr é o comprimento de quem? Da circunferência, que vai ser a base do retângulo. E a altura h. Então, ó, o seu cilindro, vem para cá. Seu cilindro. Isso daqui é o quê? Quando eu dou uma volta, o comprimento da circunferência. Então, abra. Você tem um retângulo com essa medida de K que corresponde ao comprimento da circunferência. E essa daqui vai ser quem? A altura. Então aí, se você souber o você também encontra a área lateral. Lógico que tem que saber a altura. Então a área da base, πr ao quadrado. A área lateral, 2πr vezes h. E aí nós temos a nossa área total. A área total é 2πr ao quadrado mais a área lateral. Então a área total é 2πr vezes r mais h. Tá? Então a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então colocando em evidência 2πr, parênteses, r mais h. Isso você quiser, querendo colocar em fator em evidência. Beleza aí? Tranquilos? E por final, o volume da história. O volume.
corresponderá a quem, pessoal? A área da base vezes a minha altura. Então está aí a situação do cilindro reto. Então lembre-se que essa medida aí do comprimento da circunferência, ela será ao lado do retângulo. Beleza? Deixa eu só colocar aqui. Põe na telinha. Deixa eu só apagar aqui. Belíssima questão, essa sexta questão da Fundação Carlos Chagas. Deixa eu apagar aqui rapidinho. A figura mostra os retângulos A e B, que representam respectivamente as planificações, ó, das superfícies laterais dos cilindros circulares retos A e B, ambos de mesma altura. Tá aí a planificação. Então, se é a mesma altura, isso aqui em amarelo é a nossa altura. Esse 20, lógico, vai ser quem? O comprimento da circunferência. E esse de cá será o comprimento da circunferência de quem? De B. Em relação aos volumes dos dois cilindros, é correto afirmar que o volume do cilindro, o material de vocês tem, faltou aqui, o π. Então, vamos por partes. Se eu quero calcular o volume da figura A, eu preciso encontrar o raio, porque o raio não me foi fornecido. Foi fornecido apenas o comprimento da circunferência. Mas aí eu não vou ter dificuldade para encontrar quem? O raio. Vou? Não. Então A. Aqui. Então eu tenho o comprimento da circunferência, 2πr. Comprimento 20, 2πr. Então 2πr é igual a 20. Então o raio é igual a 20. 2π está multiplicando, passa dividindo. Simplificando por 2, 10π. Então tá aí o meu raio. Beleza? O raio de A. O que eu preciso agora calcular? O meu quê? Isso, o meu volume. Então vamos calcular o VA aqui na história. Não pode esquecer, volume é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então π é ele mesmo, né? 3,14, não precisa transformar aí, porque você observou que nas alternativas tem π. Então r ao quadrado, 10π. Então nós temos π vezes o r, 10 sobre π, vezes a altura, cadê a altura? Igual a 10, opa, esqueci o quadrado. Então nós temos π vezes 10 ao quadrado, 100, π ao quadrado, vezes 10. Então se eu tenho, vou botar até de vermelho aqui, π e π ao quadrado dividido por π vai dar π. Então VA é igual a 100 vezes 10, 1000, 1000π. Beleza? Então aí achamos o volume de A. Veja como aquela relação de planificação, comprimento da circunferência é importante, inclusive foi cobrado em prova. Vamos aqui no B.
ah, 16 e 10. Então, o comprimento da circunferência, 2πr, se vocês me permitem, 2πr é igual a 16, que é essa medida de K. O que vamos fazer agora aí? Né, jogar o 2π para o outro lado, e o nosso raio será igual a 16 dividido por quem? Por 2π. Simplificando por 2, 8π. Beleza aí? Então esse será o raio de B. O que nós precisamos calcular agora? O volume de quem? De B. Vamos calcular VB aí na história? VB. Pi. H. Pi. O raio é 8π. H ao quadrado vezes H, que é igual a 10. Então VB é igual a π vezes 8 ao quadrado, 64. Π ao quadrado, vezes 10. Vamos cancelar aqui. VB é igual a 640 sobre π. Encontramos aí a nossa medida. Beleza? Então, por gentileza, minha câmera dá uma paradinha aqui. Pessoal que não copiou, copia agora. Que vamos matar a nossa questão. Use aquele recursozinho da paradinha. Próxima tela. Pronto. Gente, o final... O final é o seguinte. VA 1000 π. VB 640 π. E aí o A é maior, né? Lógico. O denominador é o mesmo. Deixar ele aqui. 1000 menos 640, 360 π. Então o A ele é maior do que o B e eles apresentam aí uma diferença de 360 π. Tranquilos? Então dá aquela paradinha especial. Põe na telinha. Opa, deixa eu mudar aqui. Vamos marcar a nossa alternativa de letra E ou letra E. O A supera em 360 π centímetros cúbicos o volume do cilindro B. Então é a nossa resposta correta aí. Olha a questãozinha legal. Dá uma lidazinha na sétima questão. Vou apagar aqui. Questão clássica de concurso, viu gente? Essa sétima questão. O menor número possível de lajotas quadradas inteiras necessárias para revestir um painel retangular com 1,62 metros de comprimento por 0,80 metros de largura. Então ele quer o menor número possível de lajotas quadradas. Então aqui vou ter que ser tudo quadradinho, ó. Tal, tal, tal. Então o negócio é descobrir essas lajotas aí. Beleza? Então,
Nós temos aqui 0,90, agora cuidado, ó. Se elas são quadradas, cadê? Lajotas quadradas. Essa mesma medida de cá tem que ser a mesma dessa. Então a minha pergunta é, quantas lajotas eu posso colocar nesse sentido, quadradas, e quantas eu posso colocar nesse sentido de cá? Então eu vou ter que encontrar um divisor, o que? Comum. Porque ele quer o menor número possível, então significa dizer que eu tenho que utilizar o maior tamanho possível para lajotas quadradas. E se é quadrado, essa medida de cá é igual a essa. Beleza? Tranquilos? Então vamos brincar um pouquinho. E aí, pessoal, olha só, no próximo bloco a resolução dessa questão. Te espero para o último bloco do nosso curso.